E aí pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje estou trazendo na nossa aula, tá, a correção sobre o capítulo de reformas religiosas, tá bom? Bom, logo de começo pessoal, tem aqui um desenvolver e aplicar, e ele traz um texto sobre a reforma, tá bom? Sobre o acontecimento da reforma na realidade. Eu realmente espero que os senhores leiam esse texto aí na casa de vocês. Por que pessoal que eu não leio o texto com vocês? Porque vai aumentar o tamanho do vídeo, vai ficar muito longo o vídeo, certo? E é uma coisa que vocês podem fazer aí sozinhos, tá? Questão 1 pergunta. Registra as principais características da Alemanha da época de Lutero, tá pessoal? Quem que é Lutero? Quem que é esse cara? Lutero é o Martinho Lutero, pessoal. Um dos líderes aí do movimento protestante contra a Igreja Católica. Lutero, Henrique VIII, João Calvino, certo? Bom, o que acontece? Quais são as características? Desenvolvimento das cidades do comércio. Então essa Alemanha, entendam, a Alemanha não é um país unificado ainda. Itália e Alemanha são o que, pessoal? Unificações tardias, tá? O território da Alemanha existia, só que ele era dividido em vários principados, tá bom? Como por exemplo o Principado da Bavária, certo? Então a Alemanha estava começando a passar por um processo ali de unificação, tá? E que esse processo de unificação vai levar? Desenvolvimento das cidades. Então a Alemanha deixa de ser um país, entre aspas, país, tá pessoal? Totalmente rural e começa a se tornar mais urbano. E, obviamente, comércio também, tá? Então comércio das grandes cidades. Se tem comércio, tem uma classe social aí que está se favorecendo. Qual que é essa classe? Burguesia. Então cada vez mais a burguesia vai ficando rica. E vai ficando rica, pessoal. Aí você fala assim, professor, essa burguesia está enriquecendo, não está? O que ela vai fazer? Simples. A burguesia é uma das responsáveis por financiar e promover a unificação da Alemanha alguns anos depois, tá? E, por último, pessoal, a falta de um poder centralizador. Esse é o principal ponto ali que colocava a Alemanha ainda abaixo dos outros países. Por quê? Inglaterra, Portugal, Bélgica, França, Espanha, todos eles já eram países centralizados. Todos eles já tinham um único líder. A Alemanha não. Ela tinha vários líderes, vários príncipes que governavam a sua maneira, tá? Questão 2 fala, pessoal, analise o significado da frase sobre os burgueses no texto de Lucien Febvre. Eu não consigo pronunciar o nome dele até hoje, pessoal, uma curiosidade aí. Já tive que apresentar um trabalho na faculdade, eu não sei falar o nome dele, não consigo, a galera ria de mim. Mas quem fala francês aí na volta das aulas, quiser me ensinar, eu agradeço. A frase é: esses homens, os reis de um novo mundo que destruiu a escala dos valores, pessoal. O que ele está falando aqui? Bom, vamos lá. Primeiro a riqueza econômica passou a ser cada vez mais importante, assegurando a posse de um status elevado e um modo de vida novo. Ou seja, pessoal, esses homens aqui são quem? Os reis de um novo mundo, tá bom? Que novo mundo é esse? Agora já é um mundo, pessoal, mais conectado, é um mundo que já sabe da existência da América, por exemplo, da exploração daqui da América, é o mundo também da África, é o mundo lá da Ásia, certo? Que tem a Europa como um grande centro, tá? Destruiu as escalas dos antigos valores. Por quê, pessoal? Porque desde o surgimento até mais ou menos esse período aqui, na formação de Estados modernos e pós-formação de Estados modernos, certo? A burguesia não era muito importante. A burguesia tinha sua importância sim, mas igreja, nobreza, certo? Eram muito mais importantes que a burguesia. Por isso começou a mudar. Por quê, pessoal? Porque o dinheiro começou a falar mais alto que os antigos valores das tradições, certo? Por isso que ele traz aqui, ó, destruindo a escala dos antigos valores, tá bom? A questão 3, pessoal, pergunta: a Alemanha de Lutero, na sua opinião, era diferente da Roma que ele mesmo visitou? Tá? Pessoal, é uma resposta pessoal, tá? Mas por favor, não fujam das respostas, não coloquem, eu acho que sim, pronto, tá? Leiam o texto, tentem dar uma olhada ali, tentem entender que Roma era, ele deixa muito claro no texto qual que é a Roma que Lutero visitou, beleza? Um parágrafo basicamente só para isso, tá? Então vocês vão conseguir fazer a resposta, ela é pessoal, mas não é para ficar viajando na maionese, tá, pessoal? Bom, pessoal, ele pergunta o seguinte: o que foi na verdade reforma religiosa e quem foram os alvos da sua crítica? Bom, reforma religiosa é o que? É o movimento religioso que aconteceu na Europa do século XVI, tá, pessoal? Assim, é um movimento religioso, mas não é da igreja, tá? Não é a igreja que faz esse movimento, tá bom? Reforma religiosa, por mais que o movimento religioso, ele não é organizado pela igreja, tá? Quem são os principais alvos da reforma religiosa? É justamente a igreja. Principalmente, pessoal, os membros do clero. Por quê?
padres, bispos, o Papa, certo? Eles eram muito criticados, porque eles não viviam de acordo com as pessoas como Lutero, certo? Que vai criticar essa igreja fazer um movimento, o João Calvino, o Henrique VIII, eles não viviam de acordo com o que eles pregavam, tá bom? E é isso que a gente vai trabalhar melhor na questão 2, que ela fala assim, ó, qual foi o motivo das críticas feitas à Igreja Católica pelos reformistas? Bom, alguns motivos de crítica são a forma de vida que a igreja e o clero levavam, indo muitas vezes contra o que pregavam nas missas, não respeitando o celibato clerical, vivendo no luxo. Então, pessoal, o que era muito comum? Era muito comum que padres e bispos tivessem filhos, se casassem, tá? Eu não me lembro agora, pessoal, com exatidão, o nome do Papa. Se eu não me engano, foi o Papa Leão ou o Papa Pio, mas eu não consigo falar com exatidão para vocês, tá bom? Mas ele tinha filhos, por exemplo. Então, assim, o Papa ter filho, mas a igreja não tem que ter um celibato, eles não podem casar, não podem ter filho, mas ele tem um filho, como assim? Não estou entendendo, certo? Além de que os membros aqui do clero viviam no mais alto luxo que vocês imaginarem, tá? Eles viviam bem, não pagavam impostos, tinham muito dinheiro, beleza? E aí algumas pessoas, como Lutero, Calvino, certo? Começaram a questionar isso, falaram assim, peraí, por que a igreja vive no luxo se eles falam que não pode pegar luxúria é um pecado, certo? Então eles começam esses questionamentos, certo? Questão 3 fala, pessoal, as teses de Lutero, releia as teses de Lutero, identifica o principal argumento apresentado para ele criticar o Papa Leão X, tá? Bom, principalmente um negócio muito interessante, pessoal, por quê? O Lutero ele vai dizer que não existe, lembrando, pessoal, o Lutero ele estudou a Bíblia, tá? Ele não chegou e falou assim, vou criticar a igreja. Isso é criticando, não, ele estudou a igreja, ele estudou a Bíblia, Calvino também estudou, certo? Eles estudaram de criticar. Lutero justificava dizendo o seguinte, que não existia na Bíblia nenhuma referência ao perdão dos pecados por meio de pagamentos e taxas, tá, pessoal? São as famosas indulgências aí da igreja, que falavam o seguinte, se você vier aqui me pagar uma continha em ouro, você está livre dos seus pecados, tá? Ou você quer ir para o céu, tem que me pagar aqui uma quantia, tem que fazer tal coisa, tem que me doar tal terra, tá bom? Ou eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, a coroa de espinhos que Jesus Cristo usou. Aí você ia ver que tinha 50 unidades dessa coroa de espinhos que Cristo usou, supostamente. E a igreja vendia e falou assim, se você comprar, você vai ficar curado da sua doença, vai reverter os milagres, vai ficar livre do pecado, tá? Então Lutero criticava justamente isso, porque ele falou assim, eu li a Bíblia, e não achei nada aqui falando que se eu for lá e comprar uma coroa de Cristo, ou se eu pagar para um Papa, por exemplo, para um padre, eu vou ficar totalmente livre dos meus pecados. Como que Lutero falava que ia ficar livre dos pecados, pessoal? Através das obras, tendo uma vida boa, certo? O que foi o movimento da Contra-Reforma em que contexto ele ocorreu? O contexto é simples, pessoal. O contexto é justamente o contexto das reformas religiosas, ou reformas protestantes também pode aparecer, tá? O que ele foi, pessoal? A Contra-Reforma, o nome já fala, Contra-Reforma. Então ele foi um movimento contra a reforma protestante, tá bom? Quem realiza esse movimento? A igreja, tá? Como que a igreja faz isso, pessoal? Essa igreja vai começar a adotar algumas medidas, tá? Como, por exemplo, expulsar os padres, bispos e tudo mais, que mantinham mulheres e que mantinham filhos, certo? Ela vai começar a disseminar esse conhecimento aí também agora para a restante da população, como tradução de livros. Então a igreja tenta fazer algumas coisas, alguns movimentos, para evitar a perda de fiéis para novas religiões. Que novas religiões? Protestantismo, não consegui até agora falar, protestantismo, tá bom? Puritanismo, catolicismo, tá? Então são algumas religiões aí que vão surgindo e a igreja queria, catolicismo já existia, mas vocês entenderam. Então vão surgindo aí e a igreja queria evitar perder fiéis, tá? E na questão 5, pessoal, a resposta é pessoal, mas como eu disse, tá? Ele pergunta se a Contra-Reforma conseguiu diminuir o prejuízo causado pelo movimento reformista. Por quê? Bom, pessoal, para ajudar vocês na resposta é o seguinte, a Contra-Reforma, ela ajuda a diminuir, tá? São algumas ferramentas que a igreja utiliza para evitar perder fiéis, mas solucionou o problema, certo? Ela conseguiu acabar, por exemplo, com as novas religiões que surgiram, tá? Com Lutero e com Calvino, entendeu? Fica aí a pergunta. Se elas conseguiram, então ela foi totalmente boa, então não tem outras religiões além da católica, ou será que a gente tem outras religiões hoje em dia? Tá bom? Fica aí o questionamento para vocês. E espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima!